se vocês se recordam, a gente estava falando a respeito de força, na verdade. A gente comentou muito a respeito da força, a gente já tinha definido ela, a gente já tinha classificado ela, a gente já tinha visto como ela se manifesta a partir das ações dinâmicas e estáticas. A gente viu o que é necessário para que você desenvolva melhores ganhos de força, né? Quais são as modificações fisiológicas, principalmente, que devem acontecer para que você tenha esse ganho de força. A gente viu a importância que existe de você trabalhar esse ganho de força, essa capacidade física. A gente viu também que normalmente a partir do momento que você faz um trabalho voltado para a melhoria da capacidade física força, você vai ter também uma melhor definição muscular. Não estamos dizendo aí num ganho de um volume muscular muito proeminente, mas essa definição muscular ela acaba surgindo, né? O volume muscular ele vai surgir principalmente de acordo com o tipo de trabalho que você vai realizar com o aluno, com o indivíduo. Então, não é porque começou a fazer trabalho de força que vai ficar gigante. Alguns preconceitos que existiam com relação à musculação e às vezes eram compartilhados na natação pelas mulheres. Ah, não vou fazer musculação porque senão eu vou ficar fortona, não quero ficar fortona. Ou eu não vou fazer natação porque senão eu vou ficar com a costa larga. Na verdade, não vai aumentar o tamanho da costa e a mulher também não vai ficar fortuna fazendo musculação. E quando ela fala fortuna é com muito volume muscular, né? Esse volume ele vai depender de uma característica genética da pessoa, ela vai depender do tipo de trabalho que vai ser realizado, da mesma forma que na natação, não é que ela vai ficar com a costa larga, é que na verdade o desenvolvimento muscular proporcionou uma melhor postura, um melhor encaixe das estruturas ósseas ali, porque a largura da costa dela permanece a mesma, né? O que muda é a postura dela, né? Devido a esse fortalecimento muscular. Então a gente vai ver que é resultante dessa melhoria da capacidade física força. Aí eu pergunto para vocês, porque acaba sendo muitas vezes um tema um tanto quanto interessante e um tema um tanto quanto que gera debates, que é a questão do trabalho de força com crianças, né? Dentro desse trabalho de força com crianças, vou mostrar um vídeo rapidinho para vocês aqui, e aí a gente começa a discussão em torno desse vídeo. Não está aparecendo aqui. Não está aparecendo porque eu não selecionei ele. Provavelmente alguns de vocês podem até ser que já tenham visto esse vídeo em algum lugar ou já tenham ouvido falar a respeito. Não está aparecendo aqui. Não ainda. Agora ele vai. Esse vídeo ele é um vídeo antigo, né? Esse moleque aí, esse menininho aí já deve estar enorme, de grande, já é uma pessoa adulta tal. Mas eu gosto de mostrar ele para que a gente tente analisar alguns aspectos do que ele faz e o que isso resulta nele, beleza? Deixa eu só pôr o som aqui um pouco mais baixinho. A gente pode fazer um teste, quem conseguir fazer isso e postar na rede social fazendo isso, a gente libera da prova, tá?
Tenta acompanhar o número de repetições que ele faz. Ó, que maravilha! Né? Então, fica aí a proposta. Quem tiver disposto aí, faz a filmagem, envia pra gente e aí a gente libera do semestre inteiro. Né? Uma maravilha. Tá louco? Pô, molezinha, pô. Ele fez quantas? 30 e poucas repetições de flexão invertida, né? Na cabeça, na barra. Mas aí a gente acaba vendo mais ou menos uma visão um tanto quanto distorcida, vai, de uma pessoa que procura reproduzir com o filho, né? Isso aí é o pai, né, que faz esse tipo de trabalho com a criança. Ele acaba meio que fazendo aquilo que a gente começou a conversar lá no primeiro semestre, do que diz respeito a uma especialização precoce, né? Então, dentro de tudo aquilo que a gente acaba vendo, a gente vê que essa criança tem uma capacidade muito grande de produção de força, né? Vocês não concordam comigo? Tem, realmente tem. Tente segurar uma criança fazendo birra. Você que não é fácil segurar ela, não, né? Elas têm uma capacidade de produção de força muito grande, né? Mas aí que tá. A gente vai procurar entender um pouquinho agora de como que é essa questão da manifestação da força na criança, né? Principalmente no que diz respeito ao trabalho para desenvolvimento da força. Se a gente for pesquisar a respeito da definição de musculação, a gente vai ter lá o professor Fábio Gianola falando que a musculação é quando você coloca o músculo para movimentar, né? Então, tudo aquilo que você entende movimento na produção de nesse movimento há a necessidade da geração de uma determinada capacidade de força, você está fazendo uma musculação. Então, você vai ter dentro das academias de condicionamento físico equipamentos específicos para que ocorra essa ação muscular de maneira localizada de acordo com a distribuição das cadeias musculares. Então, por isso que a academia de condicionamento físico é chamada de academia de musculação, né? Porque dentro dessa academia de musculação você vai conseguir fazer com que ocorra um trabalho global, sendo que dentro desse trabalho global você consegue segmentar ele por grupos musculares. Então aí você consegue fazer com que esse desenvolvimento ocorra de uma maneira harmonizada, de uma maneira equilibrada. E aí a gente tem esse debate em torno da musculação para crianças. A academia, ela acaba sendo o local ideal, um local em que a criança deve frequentar, deve participar, ou o que o pai faz com esse menininho aí, dessas flexões da barra aí, é um trabalho correto. A gente vê que o menininho é forte, mas ao mesmo tempo que a gente vê que o menininho é forte, a gente não consegue perceber nele um volume muscular muito grande não, hein? Não sei se vocês percebem isso ou têm a mesma análise que eu acabo fazendo, né? Se você for
vê, ele tem, certo, um tônus muscular um pouco mais diferenciado, mas a questão do volume muscular dele, ela não é um volume muscular para você falar, nossa, como esse menino está desenvolvendo uma musculatura. Ele tem uma capacidade de produção de força muito grande. Por que será que isso acaba acontecendo? Não é verdade? O que vocês acham? É, alguém tem mais alguma coisa para complementar? Mas realmente é uma criança ainda, né? Ele não consegue ter, vai, condições, vai desenvolver um volume muscular muito grande. Por quê? Porque o corpo dele, o organismo dele ainda se encontra em desenvolvimento, né? Então, ele vai ter possibilidades e condições de, num futuro, conseguir ganhar esse volume muscular já acompanhado dessa capacidade de força que ele possui, né? Agora, por que será que isso acaba acontecendo, não? Alguém ia falar alguma coisa? Exata, exatamente, exatamente. Exatamente. Então você tem todo um processo maturacional que é essencial para que a criança consiga desenvolver essa capacidade de força, e dentro desse processo maturacional você vai ver as questões hormonais como sendo questões muito relevantes no que diz respeito às transformações que vão acontecer no organismo da criança, né? Então, a gente vai ver que o trabalho de força, né, para a criança, né, para o jovem, ele acaba sendo imprescindível, né, para esse desenvolvimento geral e específico. Porque da mesma forma que esse trabalho de força a gente viu lá de maneira globalizada, sem focar dentro de uma faixa etária, ela é importante para qualquer tipo de prática que vai ser realizada, tanto a prática esportiva quanto a práticas do cotidiano. Você vai ver que para a criança também isso acaba sendo importante, né? Nessa questão da manutenção da postura, do desenvolvimento das atividades que vão ser realizadas no dia a dia, né? Qual que acaba sendo o problema, principalmente, não só com crianças, mas com adultos também. É claro que no adulto ele acontece de uma maneira um tanto quanto menor, né? Você vai ter uma menor incidência disso, que é essa questão do desenvolvimento unilateral, né? Então, o que a gente acaba entendendo como desenvolvimento unilateral, e eu vou dar um jeito, eu vou lá na casa da minha mãe ainda, por esses dias, fuçar nas fotos lá que ela tem, em que eu mostro de maneira real o que é esse desenvolvimento unilateral. Porque quando a gente pensa no trabalho de força, a gente vai ver que esse trabalho de força ele não vai acontecer exclusivamente dentro de uma academia de musculação, né? Ou a partir do momento que você realiza séries de movimentos com determinadas cargas. Na verdade, você vai ver dentro dos esportes, a gente viu, né, nos exercícios que nós fizemos, a importância que ela acaba tendo. E como é de conhecimento de todos, eu sempre fui goleiro. E eu tenho uma foto que meus pais tiraram quando eu tinha acho que uns 11 para 12 anos, no campo de futebol, né? Sabe aquela famosa foto antes do jogo, que você está de uniforme, a mãe fala, para aí, vou tirar uma foto sua, tal. E ela tira essa foto, e depois de formado na faculdade, na verdade, atuando como professor, vendo essas fotos na casa dela, daí eu prestei atenção nessa foto que eles tiraram quando eu era pequeno, era mais novo. E mostra a diferença que existe na circunferência das coxas, né? Enquanto a minha perna direita ela é uma perna
com a coxa grande, forte, a minha perna esquerda ela tem um tamanho bem menor, ela é bem mais reduzido o volume muscular da perna esquerda. E aí você começa a pensar, por que acontecia isso? Porque eu sou destro, eu só chuto a bola com a perna direita. Então o que acontecia? A minha perna esquerda ela não era estimulada da mesma forma que a perna esquerda. Ou seja, todo o trabalho de força que eu realizava era com a perna direita. Então a musculatura da perna direita se desenvolveu, enquanto da perna esquerda, que era somente a perna de apoio, ela não teve o mesmo desenvolvimento muscular, ou seja, não teve o mesmo crescimento, né, o mesmo ganho de volume muscular. Então você via essa diferença de uma maneira bem nítida de uma coxa em relação à outra. No meu caso era inexistência total, né? No meu caso era inexistência total de um planejamento, né? Porque o que a gente fazia? A gente jogava bola. Então a gente ia pro centro esportivo e jogava de manhã, jogava de tarde, jogava à noite. Não existia uma preocupação, por exemplo, de trabalhar de maneira bilateral. Até existia, por exemplo, com os outros meninos que trabalhavam de maneira bilateral no que diz respeito a fazer o passe com a perna direita, fazer o passe com a perna esquerda, chutar com a perna direita, chutar com a perna esquerda. Mas no meu caso, que era goleiro, não. Né? Eu tinha que chutar forte para que a bola chegasse lá do outro lado do campo. Então o trabalho era extremamente unilateral. Qual que é a sua perna melhor? É a direita? Então vamos trabalhar a perna direita. E esqueci o lado esquerdo. Né? E isso foi uma coisa que foi ser compensada somente anos depois, quando eu cheguei no Atlético Sorocaba, né? Quando surgiu o Clube Atlético Sorocaba, que aí começou a fazer um trabalho de compensação, de fortalecimento muscular, para que houvesse um melhor equilíbrio de perna direita e perna esquerda. Né? Isso é uma coisa engraçada, né? Mas é real. Então, quando a gente fala nessa questão de trabalho unilateral, ele acaba sendo um problema nessa questão da força. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação: a partir do momento que você desenvolve só um hemisfério corporal, o seu corpo vai tentar se adaptar a isso, né? Então você vai ver, por exemplo, um hemisfério que você vai ter um determinado encurtamento muscular, um determinado tônus muscular em relação ao outro lado que vai estar, digamos assim, um pouco mais flácido ou um pouco mais alongado. Então isso vai acabar trazendo deficiências, desvios na postura principalmente, e que provavelmente vão também trazer determinados problemas, né? Então a gente vai ver, quando eu comentava com vocês a respeito da carteira, né? Eu acho que a Evelyn deve falar com vocês. A Evelyn trabalha com vocês o que nesse semestre mesmo? Ah, a Evelyn está com crescimento e desenvolvimento. Nisso. Mas quando vocês chegarem com a Evelyn na parte de ergonomia, quase certeza que ela vai comentar a respeito da ergonomia da sala de aula, não só da nossa faculdade, mas quase que de uma maneira geral de todos os lugares em que vocês vão e que há necessidade de vocês permanecerem sentados por um período de tempo. Você vai ver que não tem ergonomia nenhuma, né? Desde pequeno você vai aprendendo a como ficar torto, a como sobreviver dentro de uma sala de aula em que você permanece boa parte do período sentado, né? Então, isso também acaba resultando em determinados problemas que, se você não tem a força de uma maneira bem desenvolvida, a musculatura desenvolvida da maneira ideal, você vê que isso vai acabar trazendo problemas. Mas, seguindo lá então, né, nessa questão do trabalho unilateral, a preocupação que vai existir em você trabalhar tanto um lado quanto o outro, ou seja, os dois hemisférios, de maneira igual, para que você consiga ter uma otimização naquilo que você deseja fazer, em que há necessidade de força, ter melhorias, né, óbvias na postura, e principalmente no que diz respeito à prevenção a lesões, né? Isso vai desde a infância até a terceira idade. Não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, um dia eu estava assistindo Ana Maria Braga, e no programa da Ana Maria Braga estava um médico falando sobre osteoporose, e aí ele falou da importância do trabalho de fortalecimento muscular para quem tem osteoporose, e a Ana Maria perguntou: poxa, então o trabalho de força ele é importante para
prevenir lesões da osteoporose, né? Ela vai ajudar nesse fortalecimento ósseo, o médico falou não, né? Ele não vai ajudar no fortalecimento ósseo. Na verdade, o que acontece é que uma pessoa forte, dificilmente ela cai. E mesmo quando ela caia, a própria musculatura ela faz com que ocorra essa proteção da estrutura óssea, e com isso você tenha uma dificuldade maior na ocorrência de lesões, de fraturas, principalmente por queda do pessoal da terceira idade. Então, quando a gente fala em prevenção a lesões, você vai ver que muitas lesões elas conseguem ser evitadas quando você tem esse trabalho de desenvolvimento de força, né? Entorses, fraturas, luxações, tudo isso ele acaba sendo meio prevenido dependendo de como que é o desenvolvimento da força, dependendo de como que é esse equilíbrio, né? Então, mas voltando na história da criança lá, o treino de força, né, o treino resistido, ele vai causar ganhos de força para a criança? O que você acha? O que vocês acham? Sim ou não? Vai. Poxa, se você viu o vídeo lá do menininho, o menininho tá forte, pô. Na é verdade, o menininho teve o desenvolvimento, ele teve um ganho de força, né? Vai prejudicar o sistema esquelético dela? Será que prejudica o sistema esquelético dela? Sim, exatamente. E o que acaba sendo digno de nota é assim, para ter o ganho de força, você precisa ter contração, né? E essa contração muscular, ela vai depender de uma série de fatores que são imprescindíveis para que ela se manifeste. Então você vai precisar do estímulo primário, que vai partir do córtex cerebral. Você vai precisar de que esse estímulo chegue na placa motora, mas principalmente a hora que esse estímulo chega na placa motora, ele vai ser convertido em estímulo químico, né? E para ocorrer esse estímulo químico, vai ser necessário algumas substâncias químicas que permitam que ocorra essa conversão. Dentro dessas substâncias você vai ter a bomba de sódio, bomba de potássio, e você vai ter também a necessidade de cálcio para que ocorra essa contração muscular. E esse cálcio ele é oferecido a partir da corrente sanguínea, mas principalmente a partir do momento que você tem uma captação de cálcio que vem da própria estrutura óssea, né? Então, da mesma forma que ocorre um processo de supercompensação proteica dentro da estrutura muscular, você vai ter também essa supercompensação de cálcio a partir do momento que você exige um aumento na necessidade dessa substância para que ocorra a contração. E como você vai ter essa supercompensação, o que vai acontecer na hora que há essa reposição, né, esse retorno desse cálcio para a estrutura óssea? Você vai ver que esse osso ele vai acabar se solidificando, principalmente nas crianças, de uma maneira um tanto quanto prematura. Eu acho que a Evelyn comentou com vocês a respeito das placas epifisárias, né? Vai ter a estrutura óssea e esse osso ele vai meio que se calcificando, se solidificando das pontas em direção ao centro dele. Então, a hora que você faz com que ocorra essa supercompensação de cálcio no osso, você faz com que ele se solidifique de uma maneira precoce. E com isso, você acaba fazendo com que os possíveis ganhos em estatura que possivelmente seriam alcançados por essa criança, eles não se tornem realidade. Você quer ver um exemplo bem claro? Vocês já viram, por exemplo, ginastas com mais de 1,70 m?
Não estou nem chutando uma altura muito grande. Você pode ver, todo ginasta ele vai ter lá, o ginasta mais alto vai ter lá 1,60 m, 1,60 m e alguma coisa, né? Lá, a Biles, a americana lá, que tem menos de 1,5 m, né? Em determinadas legislações ela pode até ser classificada como anã, né? Por ter menos de 1,5 m, né? Mas no Brasil também tem, né? Mas brincadeiras à parte, qual que é a principal característica de um ginasta? A principal característica de um ginasta, além da força, da flexibilidade, da questão das capacidades físicas, para ele chegar no nível que muitas vezes um atleta chega, ele inicia muito cedo na prática, né? E essa precocidade no início da prática, dentro da especialização que essa prática vai exigir dela, você vai ter um trabalho muito grande de força, né? E esse trabalho de força que é realizado de maneira precoce faz com que haja, né, esse fechamento de placas epifisárias, de modo que os ganhos em estatura que porventura essa pessoa iria conseguir, eles não acabam surgindo, né? Então você vai ver que muitos ginastas acabam sendo baixinhos, muitos fisiculturistas eles acabam sendo pequenininhos também, baixinhos, né? Esse menininho do vídeo, com certeza absoluta também, ele não ficou lá muito grande, não ficou muito alto, porque todo o trabalho de força que eles realizaram acabaram sendo um tanto quanto precoces, né? Vai causar hipertrofia muscular, e quando eu falo em hipertrofia muscular, eu estou falando em ganhos de volume muscular. Então, ele acaba tendo um ganho, mas um ganho que não é muito alto, né? Não é um ganho muito grande. Não vai haver uma distinção muito grande em relação àquele que faz um trabalho de força de uma outra criança que não faz um trabalho de força. O volume muscular ele vai ter uma diferença, principalmente no que diz respeito à sua definição. Se a gente voltar na foto do menininho lá, você vai ver que a definição muscular dele é bem visível, né? Mas você não vê. Exatamente. E essa definição ela não vai acontecer, esse ganho muscular, esse volume muscular, ele não vai surgir devido a principalmente a carência que vai existir pela faixa etária de determinados hormônios que são essenciais para que essa hipertrofia aconteça, né? Então, o que a gente vai estar observando nesse trabalho de força com crianças? Que você não vai trabalhar com cargas consideradas cargas máximas, né? Você sempre vai trabalhar com pesos, de modo que esses pesos vão estar relacionados principalmente com o próprio peso do corpo, né? Você quer ver uma coisa interessante? Quando se fala, por exemplo, desse trabalho de força, e muitos acabam preconizando, falando que não se pode trabalhar força com criança, que é perigoso, que vai prejudicar o sistema esquelético, vai trazer N problemas para ela, futuros, tal. Você quer ver um lugar em que você mais trabalha força do que um playground para criança? Se você for analisar a gangorra, aqueles trepa-trepas, uma quantidade significativa de brinquedos que existem dentro de um playground, em qualquer pré-escola, em qualquer parque, eles fazem com que a criança trabalhe a força utilizando-se do próprio peso corporal. Então a gente vai ver que o trabalho de força ele é benéfico, ele deve ser feito sim. Os benefícios desse trabalho de força eles são maiores do que os riscos que surgem, mas desde que você saiba como fazer, né? E esse como fazer ele depende principalmente desse entendimento de como que devem ser aplicadas essas cargas, né? De você não exagerar nessas cargas. Então a gente vai ter, por exemplo, no caso do menininho que a gente assistiu o vídeo, aquele potencial de força que ele apresenta, ele não é decorrente de uma hipertrofia muscular,
mas ela é decorrente principalmente de uma maior capacidade de estimulação e recrutamento neural para a estimulação da placa motora, né, da placa do músculo. Então ele consegue fazer que, por porção de músculo, ele consiga ter uma maior ativação das fibras para a geração daquela força que ele apresenta. Então, uma das explicações acaba sendo essa, né, do porquê que aquele menininho, apesar de ele não ter uma hipertrofia, um volume muscular tão grande, ele consegue fazer lá as 30 repetições de ponta-cabeça de flexão, né? Devidamente relacionado a essa condição, né, esse treinamento que promoveu para ele a capacidade, a possibilidade de ter uma maior estimulação neural e dentro dessa estimulação neural ele conseguir também mobilizar uma quantidade maior de fibras para a produção do movimento, né? Então, o que é necessário para a gente trabalhar a força com criança? A gente saber dosar, né? A gente estudar o método de maneira correta para que haja uma maior tolerância em relação àquela carga, evitar um desgaste muito grande. Agora, a principal discussão que surge é realmente dessa presença da criança dentro da academia de musculação, né? O que vocês acham dessa questão da criança presente dentro da academia de musculação? É o local ideal? É o local propício? É possível? Não é possível? Qual que é a opinião de vocês com relação a isso? Uhum. Eu não lembro a idade dele, mas acho que ele tem uns 9. É, não, parece que ele tem uns 9 anos nas pesquisas que eu fiz. É, é, é estranho, é estranho. Aham. Vamos dar uma olhada nessa reportagem aqui que apareceu também, não é uma reportagem nova, mas eu acabo entendendo ela como sendo bem interessante e passou no Jornal da Bandeirantes, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu só soltar o som. Não? Peraí, peraí. Vamos tentar resolver a questão do som agora. Como é que eu vou fazer isso? Acho que eu tenho que aumentar o meu aqui também. E, e agora? Eita lá, já. E agora, hein? Tadam. Transmitir.
eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar o link para vocês e daí depois vocês assistem com calma, né? O que acaba sendo interessante desse vídeo, né? Principalmente aquilo que a gente acabou de discutir. Realmente, a academia, ela não pode ser, ela não é entendida, vai como um local ideal e propício para o trabalho de força com crianças, né? E por que eu falo que ele não acaba sendo um local ideal, um local propício? Porque o que é necessário que a criança desenvolva, principalmente na infância, e o que é preciso para ela na infância? Uma variedade de experiências motoras. Então, quanto uma maior quantidade de experiências, de vivências motoras ela tem, melhor acaba sendo esse desenvolvimento dela. E quando você vai, principalmente para uma academia de musculação, você vai ver que lá você não vai ter a possibilidade de fazer com que haja uma vivência motora rica, né? Então, quando a Cíntia pontua, por exemplo, que o local da criança seria, por exemplo, ir num parque, ao ar livre, realmente, porque em locais como os parques, como determinados lugares ao ar livre, em que ela consegue ter o contato com diferentes texturas, com diferentes intensidades de exercício, de atividade e diferentes formas de movimento. Na musculação, né, dentro da academia, você vai ter uma especialização muito grande no que diz respeito a eles. Só que, por outro lado, o que a gente vai ter? A gente vai ter também hoje, principalmente nos grandes centros, uma dificuldade maior em encontrar áreas em que você tenha a segurança e a tranquilidade para realizar esses tipos de atividades. Então você vai ver, por exemplo, dentro das academias de musculação, uma possibilidade e uma alternativa para que essa vivência motora seja possibilitada. Aí o que cabe à academia, o que cabe ao professor de educação física? Entender como que se dá o desenvolvimento dessa criança para fazer com que ocorra a adequação daquilo que é feito de modo que ele se adapte às características da criança. Então você vai ver hoje, e aquele vídeo acaba mostrando, por exemplo, como que isso acaba sendo feito dentro das academias, né? E apresenta uma academia com uma proposta que é bem próxima àquela que é do exercício funcional, ou um pouco daquilo que você encontra na academia do SESC, né? Então, a questão de movimentos que não são tão travados por aparelhos, mas movimentos mais livres, movimentos que exigem coordenação motora, deslocamentos, utilizando-se principalmente do próprio peso corporal. Então eu acho que realmente a academia não é o local ideal, mas ele acaba sendo uma opção na inexistência de outros locais mais adequados ou seguros para que ocorra. De modo que dentro da academia você consegue ter a orientação adequada, né? E tem que entender que o treinamento de força ele acaba sendo importante, mas desde que ele tenha uma orientação adequada, né? Se você não consegue ter ninguém que oriente ou que saiba o que está fazendo ali, você pode trazer problemas, principalmente quando você erra na questão da intensidade, né? A gente viu que a criança ela tem condições de produzir capacidades de força alta devido a essa melhor estimulação que ela consegue ter, esse aproveitamento dessa estimulação, mas se você exagera, você acaba trazendo problemas. Então a questão principal é você saber adequar. E aí dentro de uma academia com um profissional você consegue fazer isso. Mas mesmo dentro da academia tem que saber o que pode ser feito e o que não deve ser feito. Eu.
Exatamente, é aquela história do momento correto da criança, do jovem entender a importância que existe do não, né? Minha mãe, minha mãe que falava muito, ah, você quer, né? Querer não é poder, né? Querer é uma coisa, você pode até ficar querendo, mas você não vai fazer. Sim, e ontem eu estava pensando sobre isso, porque isso é uma coisa que a gente está vendo muito hoje em dia, né? Por exemplo, a gente tem a possibilidade de fazer várias coisas, né? Quando a gente tem poder, a gente aprende a fazer. E Sim, aí também é uma coisa também que eu também sou muito preguiçosa, sabe? sim, Então, assim, são coisas que eu gosto de fazer, eu acho que são acho que é importante, mas ao exata, mesmo tempo eu concordo. exatamente, né? Então, eu falei. Então, esse que é o problema. É aí, é aí que entra a questão do profissional saber não só orientar, mas também justificar o porquê das coisas, né? Então, é essencial esse conhecimento para que a hora que você chegue e fale não para a criança e o pai venha falar por que não, você saiba explicar para o pai também quais são os problemas que vão ser decorrentes daquilo que ela deseja fazer, né? Eu garanto para vocês que todo mundo passou por isso alguma vez na vida, a história de ouvir um não e perguntar por que não. A pessoa fala, por que não? Não é não. Pronto, acabou. E não justifica. E aí você fica louco da vida porque você não teve uma explicação do porquê que não pode ser feito aquilo. Você só ouviu um não. Né? Então, o professor de educação física, o profissional de educação física, ele tem que ter é, toda essa informação para que a hora que ele ouve um não, ele saiba justificar. Não, ele não pode por fatorizar B, C e D. Né? Ele não vai fazer a mesma coisa que você faz porque você é adulto e se você fizer esse tipo de trabalho que você realiza com a criança, com o jovem, os problemas que vão ser decorrentes disso vão ser também A, B, C e D. Então isso acaba sendo essencial e é um pouco a ideia que a gente tenta passar para vocês na faculdade. É claro que no final de 4 anos, lá fora, no mercado de trabalho, você vai encontrar muitos alunos que passaram pela faculdade e que vão saber explicar esses ABCs da vida e outros que vão meio que seguir a reprodução daquilo que é feito pelos mais velhos e que a gente entende como sendo não correto e eles não se importam, né? Eles vão meio que reproduzindo aquilo que eles entendem que deve ser feito e aí cria-se determinados paradigmas, né? A criança não pode fazer trabalho de força, mas quem que falou que não pode? Ah, não, porque aqui é proibido. Tá, mas e por que é proibido? Ah, não sei, só sei que é. Então cria esse paradigma, né? Do não e aí não se tem uma justificativa. Né? Ah, não, não pode ser feito aqui porque a gente não tem conhecimento, a gente não tem estrutura, o local não é apropriado. Tá, tudo bem. Mas o que pode ser adaptado? Né? A gente vai ver que, voltando agora para uma outra parte mais mercadológica do negócio, é um nicho de mercado. Você está tendo uma diminuição na quantidade de áreas livres em que você consiga fazer com tranquilidade, com segurança, exercícios de maneira tranquila. Né? Então, eu acho que são algumas coisas que devem ser aí analisadas com carinho para um futuro próximo aí. Beleza, pô? Alguém quer perguntar alguma coisa mais? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Você falou do SESC, né? Lá no SESC tem uma área de playground também, vários desafios, sabe, da bola, muita gente confia lá. Acho que Sim. tem muito a ver com o que você falou mesmo, o treinamento de força, né? Acho que não é informal, né? Sim. E deixa eu pensar nisso,
SESC, não sei, é um negócio para objeto de estudo, não é porque a Maria tá aí, o marido dela trabalha lá, mas assim, as pessoas que pensam na, na construção dos SESCs, né, por aí afora, eles têm embasamentos científicos muito bons para desde da construção, e a gente viu lá em qualidade de vida toda a preocupação que foi feita para a construção do prédio, principalmente aqui em Sorocaba, nas questões de reaproveitamento, na questão do equilíbrio ambiental, todas essas coisas, mas principalmente nas práticas que ele acaba oferecendo, no que diz respeito à ergonomia, na acessibilidade, na variação de atividades que existem e que atendam as diferentes faixas etárias, na adequação das atividades de acordo com as faixas etárias, ele acaba sendo um tanto quanto exemplar. Eu falo que os principais estágios que quando surgir a oportunidade, o aluno ele deve tentar agarrar de toda maneira para conseguir entrar e fazer, são os estágios no SESC, no SESI e na FEFISO, né, na própria CM. Os três melhores locais para estagiar. Sim, e a questão do empoderamento da comunidade. É, sim, sim. Sim, essa questão da orientação. Você vai ter, por exemplo, na cidade, uma quantidade X de parques e centros esportivos, mas que eles estão lá, né? Então, quando eu era jovem, né, já faz um bom tempo isso, você tinha, por exemplo, as escolinhas de futebol que bombavam na cidade. Então, todos os centros esportivos tinham uma equipe de profissionais que trabalhavam com o futebol. Se eles trabalhavam de maneira ideal ou não, isso não vem ao caso discutir, mas qualquer criança de qualquer bairro, ela conseguia jogar futebol porque tinha no bairro dela um centro esportivo com uma escola de futebol. Depois teve as escolas de basquete, as escolas de vôlei. Hoje você... É, isso, do lado de casa. Então, aí hoje você não encontra mais esse tipo de incentivo, né? Tanto pela Secretaria de Esportes, principalmente, como pelas outras secretarias do município. Então isso acaba sendo um problema que deixa a gente um tanto quanto triste, né? Beleza, povo? Alguma pergunta mais? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Fale, Anderson. É que tá baixo o seu microfone, a turma não ouve você, cara. Verdade, parece que tá falando lá no fundo do poço. Tô ouvindo. Baixinho, mas estamos. Mas fale. Aham. Então, na verdade, o que a gente acaba vendo, um treino diário de força, eu acho que acaba sendo um exagero, né? Mas depende muito de como que você vai estruturar ele, certo? É, então, não, ela vai vir todos os dias, tá? Todos os dias. Então, da mesma forma que você faz no adulto, você vai segmentar esse tipo de trabalho de força, né? Mas, principalmente no que diz respeito à intensidade desse treino, né? Quando eu falo de volume e intensidade, a gente tem o volume bem definido com relação a aquilo que se entende por duração. Então, quando você fala 3 séries de 12, eu estou falando em quanto tempo vai durar esse exercício. Vai durar o tempo que é necessário para fazer 3 séries com 12 movimentos, com tanto de intervalo entre cada série.
né? Esse acaba sendo o volume. E a hora que eu vou, por exemplo, para intensidade, eu estou falando no que diz respeito à carga, a quilo, a peso movimentado. Então, se eu estou pensando num trabalho de força com criança, eu tenho que fazer um trabalho de força em que a intensidade seja baixa, né? E esse volume seja adequado, no sentido de que aquilo não se torne maçante, não se torne uma coisa chata, muito repetitiva, né? Então, por isso que a gente acaba encontrando naquilo que você vê, por exemplo, nas academias hoje de treinamento funcional, muito próximo daquilo que seria um trabalho de força ideal voltado para a criança, que é a questão de você trabalhar com o peso corporal, né? O que seria, por exemplo, as aulas de educação física que eu tive na escola, né? Você subir degrau, você descer degrau, você pular sobre a caixa, descer da caixa, mexer com a corda. Então isso acaba sendo muito mais próximo do que seria um trabalho ideal voltado para a força do que a questão de levantar halter ou anilha ou fazer qualquer exercício em equipamento isolado. Beleza? Aí, tinha mais alguém que ia perguntar alguma coisa? Fale, Betty. Aham. Sim. Sim, aí volta naquilo que eu comentava com vocês lá no futsal, na época do PID, tanto no futsal como no atletismo. Ah, o principal objetivo, ele tem que ser uma atividade em que a criança se divirta fazendo aquilo, né? Então, você consegue, a partir da diversão, trazer determinados benefícios para ela, que são um pouco difíceis de quem não é formado em educação física ou que não tem um conhecimento mais aprofundado da área, possa compreender. Então, quando a gente faz determinadas adaptações em determinadas atividades para que ela fique mais divertida, que traga um entusiasmo maior para a criança, a ideia para a criança é que ela se divirta, mas para você, você quer desenvolver força, você quer desenvolver resistência, você quer desenvolver velocidade. Então, é esse que acaba sendo o principal aspecto quando a gente pensa nessa questão do trabalho de força na infância. Então, teve uma matéria que passou na televisão também um tempo atrás, e acho que chegou até a ser mostrado no Fantástico, que foi em Santa Catarina, uma academia que estava sendo processada porque os pais deixavam a filha treinar nessa academia, e a filha tinha 9, 10 anos de idade, então estava gerando uma revolta na cidade pequena, né? E aí a reportagem foi lá para ver o porquê dessa revolta com relação à academia, e aí o pai mostrou, não, ela fica aqui com a gente, ela participa dos treinos, mas ela não faz o mesmo treino que o adulto faz. Então tinha lá a escadinha de coordenação motora que ela fazia amarelinha, tinha o pular corda, tinha o subir o caixote, descer o caixote. Então ele provou por A mais B que o problema não está no lugar, mas na verdade na forma como é feita a coisa, né? Então esse que muitas vezes as pessoas não acabam enxergando, né? Não é porque a academia é de musculação que exclusivamente vai ser só trabalhos com halter, com anilhas, com pesos, com aparelhos. E existindo espaço, você pode oferecer uma forma diferenciada de desenvolver aquilo, né? Se você for pegar, por exemplo, dentro da CM, você vai ter, tanto no centro quanto em Votorantim, como lá no Jardim São Paulo, o espaço da academia, que é um espaço real de musculação com pesos, com halteres, com aparelhos, com anilhas, em que não há possibilidade de você fazer nada diferente.
Mas você vai ter um outro horário, por exemplo, em que você vai ter o treinamento funcional, que é chamado lá, que é feito lá no campo, que vai ter outros tipos de estímulos que também trabalham a força, né, que trabalham a resistência, que trabalham a velocidade, tal qual pode ser feito dentro da academia de musculação, mas só que de uma maneira um pouco mais diferenciada. Do ano passado, exatamente na GF do ano passado, o Carcaça, que é o dono da Move, fez lá uma intervenção dentro da GF, né, um curso em que ele mostrava um pouco do que ele faz dentro da Move, do que ele faz na academia dele, e ele fala que ele não é contra a musculação. Na verdade, ele é até a favor da musculação. O que ele traz é uma proposta diferenciada de treinamento, né? Então, enquanto na musculação você treina sozinho, isolado, muitos com fone de ouvido, no treinamento que ele propõe na academia dele, o treinamento é de grupo, é um treinamento em que há uma interação maior entre as pessoas, então você vai encontrar dentro das propostas que surgem, uma em que você se encaixa mais, se é dentro da academia ou se é da academia de musculação mais tradicional, ou se é dentro de uma academia que vai ter a musculação, só que a partir de uma atividade mais próxima do que é o funcional. Em ambas você vai estar desenvolvendo força, né? A questão principal está no método que é usado. Certo, povo? Vocês têm aula com a Evelyn hoje? Aham. Que fácil. Mas, belezinha então. Mais alguém perguntar alguma coisa? Se não houver mais. Fale, Bruno. É, certo. Uhum. Certo. Aham. Sim. Aí você acabou vendo na prática, né, aquilo que a gente comentou no processo mais ligado com o futebol, que é a especialização precoce, né? Então você vai ter, por exemplo, uma criança, né, que está realizando uma carga de treinos muito elevada, uma coisa que provavelmente nem atletas profissionais acabam realizando. Na verdade, ele acaba meio que se baseando em uma astrologia, né? Eu comento que a Bia não está hoje na sala, né? Mas existem ainda algumas pessoas que entendem que, principalmente no que diz respeito ao treinamento, quanto mais melhor, na verdade não é quanto mais melhor, é quanto maior a qualidade, melhor é. Né? Então as pessoas ainda acabam entendendo que quanto mais tempo se despende treinando, melhor vai ser o desenvolvimento. E aí quando você tem esse exemplo que você traz pra gente de uma criança de 7 anos, do jiu-jitsu, já fazendo um trabalho de musculação, de força, a gente fica naquela, eu fico pelo menos naquela curiosidade, né? O que vai ser o futuro dela, né? Como que ela vai ser lá na frente, né? O que vai acontecer com ela, se realmente ela vai seguir nessa história do jiu-jitsu, treinando nessa intensidade, nesse volume que ela tá, ou se vai chegar um momento que ela vai chutar o balde e falar, não quero mais saber disso, porque vai ser um ponto em que ela vai ser um pouco mais crítica e ela vai se questionar, será que é isso que eu quero realmente para mim? Ou eu quis isso porque meu pai me obrigava, porque meu pai exigia que eu fizesse, né? E a gente vai encontrar aí na história do esporte muitos casos que foram desse tipo, né? Em que o indivíduo era forçado pela família e a partir do momento que ele teve a oportunidade
de abandonar a carreira, ele fez sem piscar, né? Sem se hesitar muito. Então. Eu não sei, né? Posso me equivocar, posso morder a língua, mas eu acho que isso não vai muito longe. Espera ele chegar aos seus 15, 16 anos, você vai ver o que vai acontecer. Então. Uhum. Você vai ter, por exemplo, o André Agassi no esporte, que foi dessa forma. Então, a hora que ele começou a perder competitividade, ele largou também, mas e aí ele relata no livro dele que ele era obrigado pelo pai a treinar. Você vai ter outros casos também relacionados a esse tipo de exigência, né, de obrigatoriedade, e quando o indivíduo vê a possibilidade de largar, de abandonar, ele larga. Você vai encontrar, por exemplo, muitos ex-atletas, né, que eles meio que se afastam completamente daquilo que foi até então o ganho dele, né, o que ele usava para sobrevivência, o esporte que ele praticava. Né? Você vai ter, por exemplo, muitos ex-jogadores de futebol que hoje não querem nem ver futebol na frente, né? E não incentivam os próprios filhos a se encontrar na modalidade, né? Então, é mais ou menos aquilo que a gente fala das experiências que cada um tem. Muitas experiências acabam sendo positivas e muitas experiências acabam sendo negativas. Muitas vezes. Aham. Aham. Sim. Uhum. É, eu acho que deve ter um apoio, um suporte e uma liberdade, né? E essa conscientização, e na hora que você percebe que o negócio vai trazer mais prejuízos do que benefícios, né? E esses prejuízos eles acabam muitas vezes interferindo no futuro da criança, no futuro do jovem,
é preciso realmente pôr a mão na consciência e falar, tá, mas a que preço, a que custo? Será que vale a pena tudo isso, né? O que vai acontecer lá na frente? Então, eu acho que isso acaba sendo importante de ser levado em consideração e provavelmente os pais dessas duas meninas, eles não fizeram uma ação isolada, provavelmente eles conversaram com as meninas e chegaram em um acordo, né? Não foi uma coisa abrupta, não vai mais, pronto e acabou. Né? Então, isso acho que acabou sendo uma coisa importante. Certo, povo? Então, ficamos acertados por hoje. Na próxima semana a gente vai dar início à velocidade, a gente vai continuando com as nossas lives. Né? Eu estou já pensando a respeito do desenvolvimento de uma pequena avaliação, uma coisa assim, para já ir meio que pontuando aquilo que a gente vem feito, né, até agora. Vai chegar um ponto do semestre que a gente vai ter que dar uma nota para vocês ou realizar uma avaliação. Ontem tive uma conversa com uma Sara a esse respeito, a gente meio que concorda em uns pontos e discorda em outros. Um deles é a questão da avaliação. Então eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham de eu ir preparando alguma coisa a esse respeito. E assim, essa avaliação ela vai ser disponibilizada dentro da própria plataforma do Saga, vocês respondem lá os testes bonitinho. Não é uma avaliação em que você tem que começar um horário e terminar dentro daquele período pré-estabelecido, igual acontece no presencial. Você pode ir fazendo com calma, durante a semana, durante o seu tempo livre, você vai salvando as respostas e na hora que você termina tudo, você envia. Queria saber qual que é a opinião de vocês, o que vocês acham disso. Uhum. Então. Uhum. Uhum. Legal. Uhum. Tá certo. Beleza, então. Bom, os demais aí, se quiser colocar um ok no chat só, não quiser falar, pode colocar lá aquele ok dizendo que está concordando, só para eu ter registrado aqui no vídeo. Sim, e assim, acaba tendo a possibilidade de um aprendizado maior, eu até considero dessa forma, porque vocês conseguem, por exemplo, dentro dessa prova, é, que é um nome de prova, mas é muito mais um teste em que há a possibilidade de vocês conversarem entre si, discutindo o que está sendo pedido, o que cada um vai acabar respondendo. Vocês têm a possibilidade de pesquisar no material que é disponibilizado na Saga, então é diferente de uma prova presencial em que não se pode usar nada e eu fico ali meio que observando vocês e atormentando a vida de vocês um pouco. Né? Então acho que ela acaba sendo muito mais flexível, acaba tendo o nome avaliação, vai ter uma nota no final, porque é preciso, é necessário, mas a ideia principal é promover esse intercâmbio e esse aprendizado. Né? A gente tem que sempre levar em consideração que o principal objetivo nosso, enquanto professores, é promover para vocês o aprendizado, não exigir provas e notas e um determinado nível de conhecimento que pode ser quantificável por um número.
né? É claro que a prova em si ela acaba existindo muito mais devido a uma questão regimental da faculdade, das faculdades, né, em que há essa obrigatoriedade de pelo menos 2 avaliações semestrais, mas eu creio que nesse momento aqui a gente acaba muito mais colocando essa avaliação com esse nome de avaliação, mas muito mais como um exercício em que vai existir uma nota para fins de fechamento de semestre, mas que permite essa troca de informações, esse intercâmbio de conhecimentos entre vocês. Então, muitas vezes eu falo aqui, a Bruna entende e o Luca não entende. E ele não pergunta. Só que na hora que o Luca pergunta para a Bruna e a Bruna explica para o Luca, daí ele acaba entendendo de uma melhor maneira do que quando eu acabei falando. Né? Então, mais ou menos, acaba sendo esse o propósito, essa a ideia. Certo, povo? No mais, então, ficamos acertados. Eu aviso vocês, então, quando esse conteúdo estiver disponibilizado, né? A ideia desse conteúdo, eu acho que a gente já fez uma primeira avaliação, não fizemos de resistência e nem de... Resistência a gente fez. Eu dou um jeito de mandar para vocês, eu dou um jeito de mandar para vocês também. Beleza? No mais, então, eu aviso. De resto, um abraço para todos, uma boa semana aí. Se cuidem, fiquem em casa, não fiquem batendo perna na rua aí à toa, né? Que logo, logo tudo se resolve. Beleza? Então, abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Até mais, tchau, tchau. Tchau.